Olá, meus amigos, olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que os prezados vão estar vendo esse vídeo, mas espero de todo o meu coração que ele sirva para o engrandecimento do Espírito nessa caminhada sinuosa que é estar com Cristo, né? E lembrando que Ele nunca nos prometeu um caminho que fosse fácil, não nos prometeu um caminho que haveriam flores e pétalas nos indicando, nos mostrando aonde deveríamos ir, mas que Ele, antes de tudo, nos prometeu presença, Ele nos prometeu continuidade, Ele nos prometeu que a sua nuvem estaria sobre nossas cabeças enquanto iríamos caminhar esse deserto que é a vida humana, que é a experiência humana, que é a experiência do corpo, onde nós estamos sujeitos a tantas coisas, onde nós estamos sujeitos a tantas vicissitudes e que o trilhar, o caminhar e as possibilidades de cair seriam tão altas. Mas como foi falado antes, e bom frisar, Ele nos prometeu a sua nuvem, Ele nos prometeu uma ajuda no observar os nossos fardos, né? Ele disse que o jugo era leve, a culpa era leve. Então, se a culpa, se o jugo, se as malas que nós caminhamos nessa viagem não são tão pesadas, apesar do caminho ser difícil, significa que nós temos um grande amigo, um grande parceiro, um irmão definitivamente muito mais velho que já passou pela experiência e pode nos acalmar realmente nesse caminho, nesse deserto que é a experiência. Principalmente quando estamos falando de espíritos como nós, que evoluímos em tantos outros aspectos, mas em alguns outros muitas vezes nós deixamos a desejar, nós muitas vezes esquecemos do nosso coração, nós esquecemos do trabalho interno que nós temos que fazer, que é o principal pela qual nós estamos aqui nesse planeta de provas e expiações, porque estou aqui gravando um vídeo, talvez muitos que estão assistindo também são trabalhadores e nós queremos fazer muitos trabalhos, trabalho disso, trabalho daquilo, trabalho daquilo outro, avançar. Isso é positivo, isso não é negativo. O problema, a questão é quando nós deixamos de fazer esse tanto de trabalho dentro dos nossos corações. Quando nós esquecemos que o trabalho principal ele é feito interno, ele não é externo. O trabalho externo, o reino externo está ligado ao reino do homem. Nós estamos aqui querendo o reino de Deus, aquele que só pode ser alcançado com aqueles corações que estão redimidos no exemplo da cruz de Cristo, redimidos no coração do espírito da renúncia e, sobretudo, aqueles corações que estão ligados na vibração do amor. A vibração do amor, somente o amor é o que pode nos salvar das trevas do mundo, das trevas que nós mesmos, nossos trilhares, fomos construindo ao redor de nossa consciência. O texto que eu separei para nossa reflexão hoje quase que gira em torno disso, dessa reflexão inicial, pois é o texto que se encontra em Lucas capítulo 4, versículo do 1 ao 13, que é a tentação no deserto. A tentação no deserto é um texto muito conhecido, muito famoso, pode ser encontrado também em Mateus capítulo 4, versículo do 1 ao 11, e de maneira assim, bem curtinha mesmo, né? Sem os detalhes, que está registrado em Lucas e Mateus, em Marcos capítulo 1, do versículo 12 ao 13.
Então a gente vai fazer aqui uma leitura junto, que alguém tiver com seu evangelho também, puder acompanhar, dar uma pausa e pegar e abrir em Lucas capítulo 4, versículo do 1 ao 13, que diz o seguinte: Jesus, cheio do Espírito Santo, retornou do Jordão e era conduzido pelo Espírito ao deserto, sendo tentado pelo diabo por 40 dias. Não comeu nada naqueles dias, e quando se completaram, teve fome. Completaram os 40 dias. Disse-lhe o diabo: se és filho de Deus, dize a esta pedra que se torne pão. Jesus respondeu a ele: está escrito, não somente de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que é um texto de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Após conduzi-lo para o alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Minha gatinha aqui, gente. Dá uma pausa aqui. Ela já é participante aqui ativa. Quer ficar aqui? Fica aqui. Fica aqui comigo. Vamos lá, né? Após conduzi-lo para o alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo habitados num instante de tempo. Disse-lhe o diabo: eu te darei toda a autoridade e a glória deles, porque a mim foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se tu me adorares na minha presença, tudo será teu. Em resposta, disse-lhe Jesus: está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Outro texto de Deuteronômio, dessa vez capítulo 6, versículo 13. Ele o levou a Jerusalém, o colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito para te guardar, e sobre as mãos irão te suster, para que não tropeces em pedra alguma. É um Salmo 91, do 11 ao 12. Em resposta, disse-lhe Jesus: não tentarás o Senhor teu Deus. E após terminar toda a tentação, o diabo afastou-se dele até o momento oportuno. Isso é uma coisa interessante, ele se afastou até o momento oportuno, né? Até uma outra oportunidade, até surgir um período favorável. Como o intuito de nossas reflexões não é necessariamente discorrer em torno de uma palestra, fazer uma palestra, então a gente vai aqui se concentrar nas partes mais essenciais aqui dessa mensagem, né? Os pontos, né? Primeiro, o conceito geral, que é uma situação em que Jesus estava vivendo um jejum de 40 dias, né? Então a gente vai voltar de novo, né? O ponto que eu falei. A gente vai fazer uma reflexão, tentando extrair uma lição moral para a gente a partir dessa reflexão. Então aqui, beleza, vamos voltar, né? Jesus estava aqui num momento de consagração, né? Fazendo um jejum não de um dia, não de 2 dias, mas de 40 dias e 40 noites, 40 dias. Jesus, o Espírito puro, dentro, né? Preso, né? Se humilhando, porque ele não precisava passar por nada do que ele passou, não precisava, beleza? Não precisava de forma alguma. E ele se coloca nesse corpo humano. Daí vale lembrar, não é nem naquele corpo humano vivendo uma experiência, né, pós-moderna como hoje, né? Ele estava vivendo há 2000 anos atrás, um período, né, bem mais conservador, um período bem mais restrito, um período mais dificultoso mesmo, cheio de tradicionalismo. E aí depois ele foi conduzido, né? Ele estava cheio do Espírito Santo, ele estava cheio de virtudes. Ele é conduzido ao deserto, né? O deserto a gente já entende como o local
favorável para as experiências, porque o deserto representa um lugar vazio, um lugar onde não se obtém alimentação, água, nem pensar, o clima não é muito amigável e é uma experiência que, dado o contexto, se fez sozinha. Então, quantos de nós, né, muitas vezes nos encontramos em situações assim? Né, a gente se consagra e aí veja consagrar-se como elevar os pensamentos, elevar o padrão de pensamento, começar a fazer caridade, começar a realmente fazer esse trabalho que a gente frisa tanto interno, né, dos nossos corações, a fim de ascender espiritualmente, a fim de se tornar mais próximo de Deus, acessar esse nosso potencial divino. Esse potencial só pode ser acessado com o trabalho interno, estando com Deus, desenvolvendo as virtudes, ficando cheio do Espírito Santo, nos santificando, fazendo nosso espírito se consagrar, se separar, ficar separado do mal, separado das trevas exteriores. E Jesus aqui, simbolizando esse arquétipo na nossa história, ele estava cheio disso e foi para o deserto. Nós, quando adentramos num trabalho, nós, quando decidimos mudar, nós, quando começamos a tomar atitudes que antes nós não tomaríamos, nós somos levados ao deserto. O deserto do nosso trabalho, o deserto da nossa família, o deserto dos nossos amigos, os desertos dos nossos familiares, daqueles que são próximos a nós, da nossa vizinhança. São os desertos que nós passamos. E às vezes não temos com quem contar, não temos para quem dizer, não temos para quem realmente, alguém para experienciar isso com a gente. Às vezes tem lutas que são somente nossas. E nós nos enxergamos muitas vezes ao léu, entregues, nos sentimos muitas vezes abandonados. Mas são experiências que o espírito tem que passar para que ele ascenda a outros níveis espirituais. Experiências que só são possíveis através desse trabalho laboroso, né? Quase que é dificultoso, mas que vai fazer tão bem para o nosso espírito, vai fazer muito bem para o nosso espírito, vai fazer muito bem para a nossa consciência, para a gente desenvolver perseverança, para a gente desenvolver resignação, para a gente desenvolver essas características que são quase como própria de espíritos mais desenvolvidos, dos nossos irmãos mais adiantados. Então, meus irmãos, o deserto é uma situação, é um estado, é um local que nós muitas vezes nos encontramos. E aí, enfrentando com primor, dando o nosso melhor nessa experiência, aí começam as situações diretas. Aqui foram 3 espécies de tentação que Jesus passou. A primeira é que ele disse que Jesus teve fome. Então o diabo disse: se és filho de Deus, diz essa pedra, torne pão. E ele disse, não somente de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O pão, a gente poderia dizer, já que Jesus teve fome, foi uma necessidade fisiológica própria do corpo, podemos dizer que no meio desse caminho, no meio desse percalço que nós passamos, a primeira qualidade de tentação que nós passamos é aquela que gira em torno da nossa matéria. A vontade de nutrir a matéria. A vontade de nutrir os sentimentos baixos. Perceba, Jesus estava num jejum. Não é que comer pão é errado, alimentar a matéria é errado, ou satisfazer algum desejo
é próprio do ser humano, seja errado, mas veja o contexto da situação, né? Observe os elementos simbólicos do que o pão está representando e da palavra que ele diz. Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Ué, comer é algo antagônico a Deus? Não, mas os desejos sim. O excesso aos desejos sim. Porque é não só disso, mas de toda a palavra. Ou seja, um pouco disso e toda a palavra. Então, aqui uma primeira espécie de tentação são os nossos desejos. Que muitas vezes, quando nós estamos na caminhada, eles brotam novamente, eles surgem novamente. E são muitas vezes inclinações que nós sabemos que nos afastam do Mestre. Nós não podemos ser ingênuos e levantar um discurso de que não é óbvio que existem sim escolhas, é óbvio sim que existem locais, é óbvio sim que existem elementos que nós não devemos colocar aquilo acima do nosso alvo principal, que é estar um com Deus. Quer seguir os propósitos do nosso espírito, quer cumprir o nosso plano encarnatório. É para isso que a gente está aqui. É essa a palavra que está dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. É quando nós nos deixamos entregar pelos pecados capitais, pela preguiça, pela gula, pela avareza, e vamos nos afastando daquele ideal bonito, maravilhoso, desenhado pelo Mestre nas nossas vidas. Então essa foi uma primeira qualidade de tentação que nós encontramos quando estamos no deserto. A fome, o desejo, a nossa inclinação humana querendo regredir. Lembrando da Epístola aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, né? E todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O nosso pecado, né? A nossa ânsia de errar o alvo e nos afastar do Mestre Jesus. Então Jesus disse que nem só de pão viverá um homem, né? Isso já é uma primeira chave para a gente, isso é uma primeira lição para a gente. Que às vezes nós devemos sim sacrificar algo, porque a vida é um eterno dilema. A gente sacrifica uma coisa ali para ganhar outra. Perceba, não estou fazendo uma apologia ao moralismo, mas estou falando sim que existem sacrifícios que devem ser feitos em prol do reino. Isso é um fato. Depois ele passou por outra espécie de tentação, que é o seguinte: ele conduziu ao alto e mostrou os reinos do mundo, né? Mostrou as terras do mundo. Cadê Jesus? Me perdi aqui. É o reino do mundo habitado num instante de tempo, né? Num instante de tempo, ou seja, foi muito rápido, quase como uma visão, né? Um insight. E porque a mim foi entregue a dor a quem quiser, né? Aquela coisa que diz, né? Que o mundo já está no maligno. Mas como foi entregue a mim, dou a quem quiser. Mas se tu me adorar na minha presença, ou seja, ele queria ser adorado, ele não disse só ser adorado, ele queria ser adorado na presença. Ô filha, desculpa, gente. Ser adorado na presença, né? E tudo será teu. E aqui há uma outra, né, qualidade de tentação. Ele diz assim, ó: adorai o Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Né? Ou seja, aqui é a resposta de Jesus, né, que somente a Deus a gente vai prestar o culto. Mas é importante a gente destacar o seguinte, que o mestre falou, né, que somente a Ele iria prestar culto, somente a Deus, mas aqui o inimigo, né, Satanás, aqui representado nessa história, queria ser adorado, mostrou os reinos todos, e aqui a gente vê uma qualidade de tentação que mexe com o nosso ser, mexe com os nossos instintos, mexe com a nossa vontade de ser grande.
mexe com a nossa vaidade, mexe com o nosso orgulho, mexe com o nosso desejo de possuir, nosso desejo de obter grandeza. De certo que, graças a Deus, muitos espíritos já não vão se despedindo desses desejos, dessa sensação, mas é fato que há ainda em nosso psiquismo, ainda há nas nossas raízes ainda, que às vezes a gente pensa que superou uma situação por completo. Nossa, esse defeito aqui eu já não vou carregar para outra encarnação. E basta uma situação que a gente consegue acessar tudo aquilo. Às vezes nós descobrimos defeitos que nós nem tínhamos, por conta de situações que nós vamos nos engendrando, que nós vamos descobrindo. E aí, de repente a gente encontra um desejo de querer ser amado, assim, pela vaidade. Encontramos desejos de possuir o outro, desejo de dominação, porque está falando de reinos e poder, também estamos falando de dominação, e às vezes essa dominação não basta, não precisa ser tão larga, basta ser a dominação de um companheiro, da companheira, dos companheiros. O desejo de dominar, de ter para si, comandar, chefiar. E isso aí é um pouco do reflexo que a gente encontra hoje nos modelos econômicos, no capitalismo, a ânsia de ter só pelo mérito de ter e não para ter e compartilhar, que é o propósito da riqueza, ter e compartilhar com o próximo. Compartilhar a riqueza moral, compartilhar a riqueza espiritual, compartilhar a riqueza material também, compartilhar o nosso patrimônio com o próximo, ao invés de querer ter somente para si. E Jesus foi tentado aqui nesse ponto. Primeiro, os desejos humanos, as vontades biológicas, e nós, assim mesmo, é conosco também, e depois nós sobe um pouco, perceba que até mesmo uma escala, né? Quando a gente tem dos centros energéticos, veja, agora chegou no umbigo, né? No poder, antes começou na base, na raiz, agora já subiu para o umbigo, e assim nós vamos ascendendo numa escala, quando nós vamos abrindo mão das nossas vontades em detrimento de um amor, de um propósito maior, que só pode ser obtido no Cristo Jesus. E ele sabiamente diz que somente adorarás o Senhor teu Deus e ele prestará culto, servir, praticar as obras e não ao homem, né, ao reino humano. Somente o reino, não ao reino humano, mas sim a Deus. Somente a Deus nós podemos nos curvar. Somente a Deus nós devemos prestar um culto. Culto no sentido de cultuar, de adorar, de se deixar fascinar. Fascinar por esse amor. Agora, claro, nós não entendemos no sentido religioso, né, ao ponto de cometer, né, situações que a gente observa, né, na TV, na internet, a gente está vendo isso tudo. O que o fanatismo, que os prosélitos são capazes de fazer, destruindo amizades, destruindo relações, destruindo o mundo, querendo mostrar que o seu patrimônio, sua riqueza cultural é mais importante e maior do que a do outro, e isso nós sabemos que não é verdade, que nós todos somos irmãos de uma grande família. Nós todos somos irmãos de uma grande família. Nós todos estamos aqui para desenvolver esse atributo maior, que é o atributo do amor, que é o que realmente vai nos fazer ser reconhecidos como os cristãos. Perceba, os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Veja só, não é por uma atitude exterior, por um comportamento exterior,
mas de um atributo mental que se materializa no mundo afora e que somente Ele pode fazer os corações novamente se juntarem. Somente esse atributo, que é o atributo do amor. E depois a terceira qualidade, que é quando está escrito, Satanás agora ele faz um último teste. Minha filha, que é isso? Um último teste. Se és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordens aos teus anjos a teu respeito para te guardar. E sobre as mãos irão te suster, para que não tropeces em pedra alguma. Em resposta, disse-lhe Jesus, está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus em resposta. Ele pede, agora o último teste, é o teste da fé. Ele está testando aqui a fé de Jesus em Deus. Ora, está escrito que Ele não vai deixar que você caia, E são às vezes as situações que nós passamos também, aquela última qualidade de tentação. Quando nós já está muito mais fácil lidar com essas vontades humanas, esses instintos primitivos, aí depois nós conseguimos lidar com o poder e vencer e dominar essa ânsia de possuir, aí depois nós ascendemos com a qualidade maior de prova, que é a respeito da nossa confiança direta com o nosso Pai que está no céu. O nosso Pai que está no céu. E Jesus responde, não tentarás o Senhor teu Deus, não colocar à prova o Senhor. Não preciso provar nada, porque eu sei que Ele está aqui me vigiando. Eu sei que Ele está aqui cuidando de mim. Eu sei que essa experiência que eu estou passando é a melhor experiência que eu tenho para passar nesse momento. Eu sei que minha vida está nos comandos, nos domínios de Deus. Agora, para isso, para ter essa confiança, é necessário passar por tudo isso. Ele passou. É necessário vencer os instintos. É necessário vencer a vontade de dominação, a vontade da raiva, de poder, da dominância verbal, muitas vezes também, da manipulação. Então nós chegamos e ganhamos força, nós conseguimos material psíquico e espiritual para vencer essa última qualidade de prova, que é a da fé, é a última prova, é a confiança, a entrega suprema, é o soltar as amarras e colocar as nossas esperanças unicamente em Deus. As nossas confianças não estão nos políticos, a nossa confiança não está na família, a nossa confiança está em Deus. É somente Ele. Agora, você tem passado por esses pontos que foram comentados aqui? Você tem vencido? Você tem se dominado? Se você não tiver se dominado, se você não estiver fazendo esse trabalho de purificação, de santificação, esse jejum, esse é o significado de jejum, você não vai ter força moral para passar no último teste. Você não vai ter, infelizmente, sinto muito. Mas não é algo irreversível, tá certo? Não é algo irreversível. Isso pode mudar hoje, isso pode mudar agora. Basta você fechar os seus olhos, respirar e entregar a Deus. Está escrito, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Salmo capítulo 37, versículo 5. Entrega a Ele seus problemas, entrega a Ele suas aflições, entrega a Ele suas dificuldades. Ninguém é perfeito, tá certo? Ninguém é perfeito. O único homem perfeito que pisou aqui foi esse. Está lá, o item 625 do Livro dos Espíritos. Qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e guia? Vede Jesus. Esse sim.
Agora ele nos deu o exemplo, está aqui. Está aqui o exemplo, está aqui a lembrança para os nossos dias. De que nós devemos constantemente fazer um trabalho de renúncia, nós devemos constantemente estar procurando nos elevar, aumentar a nossa confiança. Nós todos temos um potencial divino em nós e pode ser alcançado, pode ser acessado e não é difícil. Digo, no sentido de não há o que fazer, apenas negar-se e olhar para o Mestre e pensar o que será que Jesus faria nesse lugar, nessa situação. Respeitando, claro, respeite seu limite, tudo bem, respeite seu limite. Mas não se esqueça, não deixe de procurar sempre ir para o próximo nível, dar o próximo passo, de adiante. Não deixe mesmo. Tenha fé em Jesus, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tenha fé no amor. Que tudo vai dar certo. Pode ver, no final tudo vai conspirando para o bem, gente. Quem está fazendo o bem, quem está agindo do bem, mesmo que esteja passando por uma situação de dificuldade, há uma conspiração para o bem, gente. É sério, há uma conspiração para o bem. Tudo vai se ajeitando. É porque a gente faz tanta besteira. A gente erra tanto e errou tanto em vidas pretéritas, em vidas passadas, que quando chega nessa e a gente começa a fazer tudo certo, é emaranhado. É muito difícil. Mas é um trabalho nosso. Mas Jesus disse, estaria conosco até os últimos dias. Então a tendência é que a gente vá conseguir, porque o Espírito deve progredir, é lei de progresso. E nós vamos evoluir nessa senda de amor, nós vamos sim evoluir nessa senda de caridade, nós vamos sim evoluir. Nós vamos sim recobrar os nossos ânimos na vida, retomar os nossos ânimos na vida. Nós vamos sim encontrar e vamos conseguir fazer sim o nosso trabalho. Eu afirmo, nós vamos conseguir. Na verdade, todo aquele que estiver disposto, você está disposto? Porque talvez você esteja falando somente com a boca. Né? Como está escrito, né? O meu povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. É sempre a atitude externa que complica a gente. Atitude externa, se provar no mundo, vencer no mundo, dominar, poder, os instintos, né? Não, vou viver de maneira desregrada. Cadê o jejum? A dominação, né? O abrir mão desses alimentos em favor e detrimento da vida espiritual, detrimento da evolução para a qual nós fomos realmente chamados. Então essa é a mensagem que eu tenho para trazer para os nossos amigos, para os nossos irmãos, para mim também, que sou o primeiro a me evangelizar, para os espíritos que aqui se encontram. E eu desejo do fundo do meu coração que essa palavra penetre o seu coração, penetre sua consciência, que você possa cada vez mais se tornar alguém caridoso, alguém amoroso, alguém justo, alguém que se nega, né, abnegado em favor da missão. Eu lhe desejo toda a força para enfrentar essas vicissitudes da vida, para você vencer suas provas, para você fazer uma boa reparação, porque é para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para o autoaprimoramento, para a evolução espiritual, a fim de nos encontrarmos um dia no reino de Deus, no reino do céu, nós encontrarmos o paraíso consciencial da mente limpa, tranquila, sã, e uma mente sempre pensando em como pode ajudar o próximo. É isso que eu desejo para todos. Desejo muita paz, muito amor, muito carinho, muita caridade para todo que está aí do outro lado. E que Deus seja louvado, hoje e para sempre. Que assim seja.